Boa noite! Está no ar a Central do Nosso Brasil. Este país que há semanas ocupa um segundo lugar num ranking triste e revoltante. Desde março, mais de 50 mil pessoas morreram no país por coronavírus. E é um número que se soma a cerca de 470 mil pessoas mortas no mundo pela doença. E mais aquelas pessoas que não entraram na estatística por falta de testagem. Culparemos o vírus quando o governo Bolsonaro nunca se guiou pela proteção da vida dos brasileiros? Um governo que minimizou a gravidade do vírus e incentivou a aglomeração? E que é o mesmo governo cuja família possui relações com pessoas investigadas pelo cruel assassinato de Marielle Franco. Falaremos sobre este e outros temas no programa de hoje. Continue aí! Central do Brasil. Na última sexta-feira, nós informamos um número equivocado sobre o coronavírus no Distrito Federal. A reportagem citou 30 mil mortos quando se referia ao número de casos. Hoje, o número de infectados no Distrito Federal já ultrapassa 33 mil. E é de Brasília que a crise sanitária nacional vai sendo gerida pelas Forças Armadas. O general Eduardo Pazuello, especialista em logística, segue à frente da pasta como ministro interino. Desde que assumiu, em 16 de maio, o Brasil saltou de 233 mil casos para mais de 1 milhão de infectados, de 15 mil mortos para os atuais 50 mil óbitos. Na semana passada, acompanhamos os casos de Covid-19 em 4 regiões brasileiras. Agora, os trilhos do Brasil nos levam ao Nordeste. Oi, Afonso, quais são as informações da região? Trilhos do Brasil. Olá, Pamela. Olha, a situação no Nordeste varia de região para região. Enquanto as capitais intensificam a flexibilização, cidades do interior vivenciam um período de isolamento mais rígido. O Rio Grande do Norte tem poucos leitos de UTI disponíveis para os pacientes da Covid-19. É o que vamos acompanhar na reportagem a seguir. Fortaleza iniciou hoje a segunda fase de flexibilização. Igrejas e restaurantes estão autorizados a funcionar. No interior, Juazeiro do Norte e Sobral, cidade com o segundo maior número de infectados no estado, estão com isolamento mais rígido. Em Pernambuco, shoppings, comércio de rua e igrejas voltaram a funcionar. No final de semana, praias, parques e ciclofaixas foram liberadas. Pernambuco registrou mais de 52 mil pessoas infectadas. Ludmila Outes, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, avalia com muita cautela a política de reabertura. O número de vagas de UTI não está tão alto, né, a ocupação, porque ainda bem que esses casos que têm surgido não têm sido casos graves, mas daqui para agravar o caso é muito mais rápido, né? Muito mais fácil do que se a gente mantivesse o isolamento, se a gente fizesse um isolamento de fato, né? Porque vários municípios não teve isolamento de verdade. No Rio Grande do Norte, a preocupação é com UTI. Apenas 8% dos leitos estão vagos e o início da retomada das atividades previsto para esta semana pode ser adiado. Na Bahia, a cidade de Vitória da Conquista adiou a terceira fase de reabertura. No último sábado, o boletim municipal registrou aumento no número de casos e alta taxa de ocupação de UTI. No Maranhão, segundo estado com número de casos da Covid-19 na região, hoje as academias e escolinhas de futebol estão voltando às atividades. Neste cenário, como fica a situação das 48 milhões e 400 mil crianças matriculadas na educação básica no Brasil? Será que as escolas estão preparadas para a volta às aulas? Nayata Wani traz as informações. Em um cenário onde as mortes por Covid-19 são crescentes, redes de ensino traçam a retomada do ano letivo de forma online ou até mesmo presencial. Esse retorno preocupa os professores, como afirma Rosicléa Saite, professora da Educação Básica em Duque de Caxias. As escolas têm recebido álcool em gel e sabonete líquido.
E nós já entendemos que isso pode ser a preparação do espaço escolar para este retorno. Nós bem sabemos que isso não é o suficiente para garantir a segurança de todos no espaço escolar. Ainda mais escolas que têm o seu espaço físico totalmente insalubre, com pouca ventilação. Se mais de 60% dos alunos não possuem acesso à internet, de que forma garantir o acesso a essas atividades? Pais de estudantes também se sentem inseguros com a ameaça deste retorno presencial em meio à pandemia e também relatam a dificuldade com o ensino remoto, como expõe a mãe de um aluno da rede pública de ensino de Goiânia, Lubiane de Castro. Eu entendo os riscos que os nossos filhos, estão expostos. O Covid é uma doença pouco conhecida por todos, e sendo assim, não dominamos todas as formas de proteção. E as escolas não estão adaptadas para essa nossa nova realidade. Eu não estou gostando das aulas remotas porque o nível de aprendizado caiu bastante. Os nossos governantes eles têm que se preocupar com as adaptações necessárias para as escolas. A estudante do primeiro ano do ensino médio do Maranhão, Letícia Silva de Souza, comenta que um possível retorno seria precoce e que as aulas remotas aumentam a desigualdade em relação ao direito à educação dos alunos. O Brasil não está preparado para o retorno das aulas, pois isso aumentaria o número de contágios e muitas das cidades não têm recursos para tantos infectados. Muitos alunos não têm acesso à internet e quem disponibiliza as aulas online não pensa no caso deles. Acho que eles deveriam priorizar esses alunos. Se no ensino público o cenário é de insegurança, como professores particulares estão lidando com a pandemia? Marcelo Palermo tem dúvidas sobre atendimentos presenciais. E quem responde é o médico de saúde de família Aristóteles Cardona. Estação Saúde. Olá pessoal da Central do Brasil, eu sou um professor de inglês autônomo e em tempos de pandemia eu não posso parar de trabalhar. A minha dúvida é, se eu estou mantendo o isolamento e os meus alunos também, eu posso dar aula presencial para eles? Para responder esta pergunta, é primeiro muito importante a gente entender que ainda estamos vivendo uma situação crítica da pandemia no Brasil. O número de casos e mortes segue crescendo, o que não nos permite apontar com certeza até onde tudo isso vai. Sendo assim, as medidas de isolamento e distanciamento social continuam sendo as mais recomendadas, quando possível. E aí, claro que aulas individuais representam um risco menor por não haver aglomeração, quando a gente compara a aulas para muitos estudantes, para muitos alunos. Mas ainda assim é preciso estar atento para o fato de que os riscos existem, por conta do deslocamento do aluno até sua casa, do contato mais próximo no ambiente de ensino e até mesmo do compartilhamento de itens como canetas ou cadernos. Na Parada Cultural, nós temos uma dica de resistência e luta para te inspirar. A sugestão de filme é da educadora popular Amanda Gregório. Vamos conferir. Parada Cultural. A minha indicação vai ser um filme, chama Harriet. Ele conta a história de uma afro-americana que foi escravizada e que lutou pela sua liberdade, Então ela foge, mas não satisfeita em lutar pela sua liberdade de modo individual, ela se integra também num movimento abolicionista, que tem essa tática de libertar os escravizados, Então ela retorna, consegue libertar toda a sua família, e também uma série de outras pessoas que ela não conhecia, mas que sofriam também com a escravidão. Então, ao todo, foram mais de 700 pessoas que foram libertadas, uma história verídica, muito massa, vale conhecer. Essas histórias, elas são necessárias para que a gente possa contar as nossas vitórias, tanto quanto falamos das derrubadas que sofremos. E uma das recentes comemorações do campo democrático no Brasil foi a prisão do assessor de Flávio Bolsonaro, o famoso Fabrício Queiroz. Ele é uma peça-chave no quebra-cabeças que vincula a família Bolsonaro às milícias do Rio de Janeiro e à organização paramilitar responsável pela execução da parlamentar Marielle Franco. O que representa esta prisão para o jogo político? Sobre isso, conversamos com o sociólogo José Cláudio Souza Alves.
Acompanhe na entrevista central com Nayata Wani. Entrevista Central. Olá, José Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Central do Brasil de hoje. Eu acho que é importante a gente entender o que são as milícias e como elas funcionam. São grupos paramilitares, na verdade, formados por policiais, ex-policiais, agentes de segurança públicos. Eles atuam na organização do crime a partir do controle militarizado de territórios. E aí eles vão ter um monopólio de serviços e bens naqueles territórios, como transporte clandestino de pessoas, venda de imóveis, venda de terrenos. É muito comum gato-net, bidão de gás, água, e assim, vários negócios que estão se multiplicando como forma de ganho de dinheiro por esses grupos, né? E, José, as investigações apontam, né, que o Queiroz como gestor do esquema das rachadinhas. Eu queria que você explicasse qual é o papel desse ex-PM nas milícias. O Ministério Público está fazendo uma grande investigação e identificou que no gabinete do antigo deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro, se montou um esquema onde parte do dinheiro, do salário de membros da assessoria desse parlamentar era utilizada para a construção de imóveis clandestinos da milícia e a venda desses imóveis na zona oeste do Rio de Janeiro. E isso criou uma movimentação financeira muito elevada e permitiu, então, que esse dinheiro fosse transformado em ganhos, em benefícios por parte desses grupos criminosos, incluindo nele a figura do próprio Flávio Bolsonaro. Essas investigações estão avançando e o Queiroz é uma figura-chave na identificação de como funcionou e como pode estar funcionando ainda esses esquemas. E sabemos que as milícias, né, elas têm um vínculo com o poder central. E quais são esses vínculos que as milícias têm direto com o clã Bolsonaro? Existem várias figuras chaves nesse vínculo. Um deles foi morto esse ano, um dos líderes da milícia lá de Rio das Pedras, chamado Escritório do Crime, e ele teve a sua mãe e teve a sua, na época, esposa como assessoras do próprio Flávio Bolsonaro. Ele foi condecorado com a medalha Tiradentes também pelo próprio Flávio Bolsonaro, e o próprio Jair Bolsonaro deu declarações de apoio a esse miliciano. Então, esse é um dos grandes vínculos. Outro grande vínculo é o Fabrício Queiroz, que era amigo do Adriano Magalhães da Nóbrega e operava esse esquema junto com a família, com movimentações financeiras. E um terceiro nome importante está preso, é o Rony Lessa, como acusado de ter participado do assassinato da Marielle Franco, um outro membro dessa milícia. Então, esses três sujeitos eram amigos e próximos do clã Bolsonaro. Então, na verdade, as investigações deveriam nos trazer, né, informações sobre isso e desvendar todo esse envolvimento. Só que isso está paralisado há bastante tempo e a esperança é que isso volte a acontecer a partir da prisão agora do Fabrício Queiroz. De que forma essa prisão do Queiroz ela ameaça o governo Bolsonaro? Eu não acho que seja uma ameaça. Eu acho que aqueles que colocaram Bolsonaro no poder tiveram uma estrutura muito forte a partir tanto do judiciário como do envolvimento das próprias Forças Armadas. Então, apesar de nós desejarmos e querermos que a prisão do Fabrício Queiroz pudesse vir a trazer alguma elucidação para todos esses crimes, eu acredito que tudo isso será, mais uma vez, abafado e o projeto político do atual governo continuará e seguirá o seu rumo. Eu não vejo isso como uma ameaça real. A Central do Brasil está terminando, mas fale com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é 11 94610 4472 ou mande um e-mail para redecentraldobrasil@gmail.com. Também estamos no Instagram. Segue a gente lá, @Programa Central do Brasil. Eu agradeço a sua audiência e, se possível, fique em casa. Ao sair, use máscara e proteja as pessoas ao seu redor. Amanhã voltamos com a Rede de Comunicação dos Movimentos Populares. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.